Olá pessoal, eu sou Rafael Santos, cientista da computação aqui na Visão Lógica. Neste workshop mostrarei como alterar arquivos SPEDs e realizar o depara em notas fiscais, todas de uma vez, facilitando o trabalho no momento de importar para o seu sistema contábil com esses arquivos já corrigidos. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir para vocês darem um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal para não perder nossos próximos conteúdos e compartilhe com seus colegas de profissão. Gostaria de esclarecer primeiramente um ponto muito importante no nosso produto. Este trabalho não tem natureza fiscal ou de integridade legal nem fiscal. Importante esclarecer que são apenas ajustes, tanto no arquivo SPED quanto no arquivo XML, apenas para efeito de correções, que se não fosse por isso teriam que ser feitas manualmente. Os arquivos temporários modificados devem ser descartados e os originais preservados e arquivados. Vamos começar então pela modificação de SPED. O módulo SPED tem como finalidade facilitar o procedimento de modificar o valor dos campos de um arquivo SPED e dando a possibilidade de transformar esse arquivo em CSV, que vai permitir você fazer a leitura utilizando o Excel. Para isso a gente vem aqui em Funções, abre SPED. Agora a gente vai ler o nosso arquivo SPED. Então vou clicar aqui no botão Ler arquivo SPED. Vou selecionar aqui meu arquivo de SPED de teste. Após o carregamento, os campos são preenchidos aqui no sistema. E para modificar, basta você clicar sobre o valor e digitar o número correto. Por exemplo, vou trocar aqui de São Paulo para Rio de Janeiro. Dei o Enter. Veja, ele já refletiu aqui no nosso arquivo SPED. Aqui, a construtora SA antes era de São Paulo, aqui eu corrigi para Rio de Janeiro. Para salvar esse arquivo, a gente tem duas opções. A primeira é salvar em CSV. Clicando aqui em Gera CSV, coloco o nome das planilhas, então vou pôr SPED Test, que é o mesmo nome do meu arquivo. E ele vai gerar um arquivo SPED para cada bloco, e isso vai possibilitar que você abra esses arquivos no Excel. Então a gente vai lá na pasta, veja que ele criou aqui um arquivo SPED para cada bloco. E esses arquivos podem ser visualizados utilizando o Excel. O outro modo de salvamento é salvar o próprio arquivo SPED. Para isso eu vou clicar aqui em Produzir saída. Esse aqui é o meu arquivo original, então vou colocar esse corrigido. E agora ele salvou lá na pasta esse arquivo com as correções que a gente aplicou. Importante lembrar que esses arquivos não têm função fiscal, ele apenas facilita o seu trabalho na hora da importação. Para fazer o depara dos XMLs, a gente vai aqui no módulo fiscal. Vamos no primeiro passo aqui, selecionar o arquivo de notas fiscais. Vamos abrir a nossa pasta que contém os arquivos, no meu caso aqui, cliente fiscal, e selecionar o meu XML. Um exemplo aqui, exemplo XML fiscal. Caso você tenha mais de um XML na pasta, você pode selecionar todos aqui e assim o programa vai fazer a correção em todos esses arquivos que tiverem dentro dessa pasta. No nosso exemplo aqui, vou utilizar apenas um. E aí a gente tem duas formas de realizar esse depara no XML. O primeiro por texto, né? Que você vai seguir o seguinte padrão. A gente vai digitar primeiro o campo que a gente quer alterar, abrir parênteses, o valor que está dentro do XML, igual, e o valor que a gente quer colocar agora no XML. E fecha parênteses. Por exemplo, vamos supor que a gente quer alterar o CFOP. Então vou digitar aqui o CFOP. Abre parênteses e vou digitar o valor que está no XML agora. No caso aqui é 6102. Vou colocar o igual e o valor que eu quero colocar no XML. No caso vai ser 5403. Vou fechar parênteses. Quando eu clicar aqui no Corrige e Copia, ele vai mostrar aqui os documentos que ele alterou e quais foram as alterações. Então no caso aqui, no exemplo XML fiscal,
ele fez a troca do 6102 para o 5403. Caso você tivesse vários outros arquivos lá e selecionado todos, ele ia mostrar aqui todos os arquivos aqui e as correções. Você pode adicionar mais de um, então, por exemplo, se eu quiser fazer o CFOP e o CST também, né? Vamos supor que eu quero tirar do 99 para o 56, né? Eu consigo fazer várias alterações, ou então quero trocar o NCM ou qualquer outra tag da XML, você consegue estar alterando todas aqui em sequência. Uma outra possibilidade também é utilizar um campo para alterar outro. Vamos supor que eu queira, quando o CFOP for 6102, o CST vai para 99. Então eu posso fazer assim, CFOP, né, seguindo o padrão, né, CFOP 6102. Abro chaves, ponho novo campo, então vai ser, quando o CFOP for 6102, o CST vai ser 60, por exemplo. Então fecho chaves, fecho parênteses. Então aqui nessa configuração ele vai, quando achar esse CFOP, ele coloca o CST, vai virar 60. Então eu vou utilizar um campo como base para trocar outro. Então vou clicar aqui em corrigir copia. Então tá lá. No meu documento ele achou o 6102. Então ele vai trocar o CST para 60. Esses arquivos, eu vou mostrar aqui a pasta. Ele não sobrescreve o seu arquivo atual, né? Então o arquivo que você utilizou como base, ele não é modificado, ele continua salvo ali. Por quê? Esses XMLs corrigidos não têm valor fiscal, né? Eles são para facilitar a sua importação dentro do sistema. Então o programa não sobrescreve o original, ele cria uma cópia para você poder utilizar para fazer a importação já corrigida. Então vamos lá, a última correção que eu fiz, né? O CFOP 6102, né? O CST aqui, então virou 60. E essas alterações você pode estar fazendo para qualquer tipo de tag que tem ali no XML. Outra forma de fazer esse depara é utilizando uma planilha. A planilha tem a vantagem de ser mais fácil e ficar guardado, né? Então você pode estar utilizando sempre essa mesma planilha. Todo momento que você quiser fazer essas alterações, você já tem a planilha ali preenchida e configurada. Para isso a gente vai aqui, ó, selecione a planilha e altere os campos. Vou selecionar minha planilha, então vou abrir aqui a minha planilha de correção. Veja que minha planilha já está preenchida. Então, para fazer essa correção, a gente vai precisar de dois tipos de coluna. A primeira são as colunas de critério, que são os valores que ele tem que encontrar dentro de XML para fazer as modificações. E as outras são as colunas de modificação, que são os valores que vão ser alterados dentro do XML se atender os critérios de modificação. Então, no meu caso aqui, os critérios de modificação são da coluna A à coluna D. Então vou preencher aqui A e D. E o de modificação são na F e na G. Vamos colocar aqui F e G. Você pode colocar quantas colunas de critério você quiser e quantas colunas de modificação também. Como que você preenche essa planilha? Na primeira linha de cada coluna você vai colocar a tag. No meu caso aqui, o primeiro aqui é o CNPJ, o segundo é a unidade de federação, depois o NCM, depois o CFOP. E nas colunas de modificação é o CFOP também e o CST. Veja também que eles têm antes dessas tags, a gente tem barra e uma outra tag. Essa tag é a tag PY. Então, por exemplo, quando eu abro aqui um XML, vamos por exemplo ali no emissor, você vê aqui que no F, antes a tag PY dele é enderemit, ou seja, se eu colocar enderemit barra UF, o programa só vai pegar como critério o UF do enderemit, do endereço do emissor. Ele não vai utilizar como base, por exemplo, o UF do endereço de destino.
Então eu consigo filtrar, né, qual que eu quero lá dentro do XML. Então eu coloquei aqui ó, o Ender Emit lá na minha planilha, né? Então é o endereço do UF do endereço do emissor. No caso do CNPJ também, é o CNPJ do emissor que eu quero comparar. E na hora da troca aqui o CST, eu quero trocar só o CST do ICMS. Então a tag py lá, vamos lá num produto aqui, ó, o ICMS. Eu quero mudar aqui só o CST do ICMS, então a tag py é essa aqui. Se eu quisesse trocar, por exemplo, o CST só do IPI, eu utilizaria essa tag aqui, né? Então ficaria IPI trib barra CST, porque assim eu consigo especificar, né, qual que é a tag que eu quero trocar. Bom, então finalizamos aqui a configuração, vou clicar aqui em confirma. E agora, você veja aqui que ele já deixou preenchido. Então, o D vai ser a coluna A até a D e o para vai ser na F e na G. Vou clicar aqui em corrigir copia. E ele trouxe esses dois arquivos, essas duas telinhas. Uma dentro do programa, né, que foram as alterações. Então, onde ele encontrou os valores que eu preenchi lá e quais as modificações que ele fez, igualzinho a gente mostrou ali no texto. E também ele traz uma lista dos que não foram encontrados, ou seja, esses valores aqui estão nos XML, mas não estavam na minha planilha. Por exemplo, eu consigo agora, rapidamente, preencher, faltou esses daqui para preencher, então eu vou lá na minha planilha de correção, vou abrir ela aqui, ó, planilha de correção, e vou copiar, né, daqui do TXT direto para cá. Então, ó, esse NCM e esse CFOP estavam nos meus XMLs, mas não estavam na minha planilha. Então eu posso agora aqui, eu já sei que eles estão aqui. Agora esse aqui vai para 6102 também. Esse aqui vai para 99. Esse aqui vai para 5403 e 60, vamos supor. Então aqui eu consigo ver quais faltaram na minha planilha para fazer essa correção. Aí se eu salvar aqui e eu fazer a correção ali de novo, clicar no corrigir copia, ele vai refazer esses arquivos já com essas novas modificações aqui que eu coloquei na minha planilha. Os arquivos alterados aqui pela planilha ficam aqui no corrigidos e salvos numa pasta com data e hora da correção. Então, ele salvou aqui o corrigido e a lista, aquela lista lá que a gente viu que não foi encontrado na minha planilha de correção. Então aqui está a planilha que eu corrigi, né? Então se a gente ir aqui no CFOP 5403 e o CST 60, que foi a correção que eu pedi. E tinha outros produtos também que não entraram, né, na correção que eu pedi e estão naquela lista de não localizados. Se eu refizer aqui a correção, já com a planilha com os novos dados, ó, a gente já vê que as alterações aumentaram, né? Então agora a gente tem 3 correções que foram feitas, né? E não gerou nenhuma lista de não corrigidos. Então agora aqui no horário que eu fiz, vejo que não tem nenhum não localizado. Então todos os critérios foram ajustados. Uma opção que a gente tem aqui também à hora de descrever a nossa planilha é deixar um campo em branco. Ele serve como um coringa, ou seja, se eu deixar, por exemplo, o CFOP em branco nessa linha, os únicos critérios que ele vai levar em consideração é esses 3. Ele não vai mais olhar o CFOP para esse critério aqui específico. Se for esse NCM desse emissor, dessa unidade de federação, desse estado, né, ele vai mudar, independente do valor que esteja o CFOP. Se está 6102, se está 5403, se está 5405, independente do valor que tiver no CFOP, se bater esses 3 critérios,
o programa vai fazer a correção. Então eu posso usar como coringa, esse critério aqui vai valer para todos os NCM e CFOP. Eu não quero especificar qual que é o emissor, o CNPJ, nem o estado desse emissor, ele vai fazer a correção. Então, deixando em branco, ele serve como coringa, ele tira esse critério da avaliação dele na hora de fazer a correção. Antes de encerrarmos, gostaria de mostrar umas páginas do nosso site que são importantíssimas. Primeiro, a gente vai acessar www.visonlogica.com.br. A primeira delas é o nosso blog, que você pode acessar por esse botão aqui, conheça o nosso blog. No nosso blog temos diversos artigos publicados referentes a automação operacional, gestão da precificação e produtividade da equipe. Voltando no nosso site, você pode acessar também os nossos manuais, clicando aqui no topo da tela. Aqui você pode visualizar nossa biblioteca de documentos e vídeos que vão te auxiliar em todas as áreas dos nossos programas. Aqui em Manuais do Gerador, você verá desde manuais básicos até os mais avançados, incluindo os que eu expliquei nesse workshop. E caso você queira se manter atualizado em relação aos nossos workshops, você pode vir aqui na área do computador e clicar em cronograma de workshops. Aqui estarão listados todos os nossos workshops para esse ano. Os que já estão disponíveis, você pode clicar diretamente no botão verde aqui e assistir agora mesmo. Ou então, uma ótima ideia é você clicar no botão vermelho, se inscrever, e assim você será avisado quando ele estiver disponível e não perderá mais nenhum dos nossos conteúdos. Lembrando que o nosso atendimento é sempre feito pelo chat online, né? Ele está sempre disponível aqui na parte de baixo. Só você clicar, colocar seu nome, a empresa que trabalha, seu e-mail, com quem você quer falar. Então, se você quer um suporte do velho audito, do precificador, ou no nosso caso do nosso workshop aqui, seria um suporte do gerador de lançamentos, e clicar em iniciar chat, que assim o nosso time entra rapidamente para te atender, sem que você tenha que perder muito tempo. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe este vídeo com seus colegas de profissão. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!